Eu era uma jovem cearense, até 67 gostava de jogar vôlei, basquete. 68 foi um ano que revolucionou a minha vida e a de muitas outras pessoas da minha geração. Eu acho que o maio de 68, na França, chegando ao Brasil, mas mais definitivo na minha vida, o que mais me marcou, foi a morte desse estudante no calabouço no Rio de Janeiro. Isso foi algo assim que provocou uma reviravolta na minha vida. Então eu era, não diria quixotesca, mas assim, achando que outro mundo é possível. Talvez quando era mais jovem, eu pensasse que isso ia ser muito mais rápido. Eu era muito jovem e tinha muita pressa também. Era uma pessoa jovem, cheia de ideais, impactada por um mundo que se revelava muito hostil. E o final do ano de 68, com o 13 de dezembro de 68, com o ato institucional número 5, que fecha tudo, isso também foi um impacto muito forte na minha vida. Eu era uma secundarista, estava no Centro dos Estudantes Secundaristas do Estado do Ceará. Discutíamos naquela ocasião sobre o acordo MEC-Usaid, sobre a Lei Meira Matos, sobre as modificações do ensino. Nós, como secundaristas que estavam prestes a fazer o vestibular, também nos sentíamos um tanto atingidos, porque naqueles anos no Brasil, nos vestibulares tinha uma nota de corte, que era 5, então as pessoas atingiam a nota de corte, mas não ingressavam na universidade, porque tinham o chamado fenômeno dos excedentes, que também nos aguardava pela frente. Um pouco de tudo isso é no qual eu estava envolvida em 68, no movimento estudantil secundarista, em Fortaleza, numa escola do Estado, Justiniano de Serpa, que todos conheciam como escola normal, mas só tinha o ginasial e o colegial. E aí eu começo a militar naquela época no Grêmio dos Estudantes Secundaristas da minha escola. Aí eu fui para o Centro dos Estudantes Secundaristas do Estado do Ceará, e daí foi um passo. Tinha muitos amigos no Ceará, a política tinha muito assim dividida. O povo do Partido Comunista Brasileiro, um povo de Ação Popular, e tinha os trotskistas de uma linha posadista. Nesse bolo aí, e por conta das minhas relações no colégio e afetos, eu fiquei muito mais próxima das pessoas da Ação Popular, aonde ingressei. Eu vim por essa organização. Naquela época era uma cidade de muros baixos, eu diria. Todo mundo sabia o que todo mundo fazia. Teoricamente eu ia integrar na produção. Eu ia trabalhar numa fábrica ou ia cortar cana na zona da mata de Pernambuco. Não fiz nenhuma coisa nem outra. E fui presa aí em Recife. A prisão foi num domingo, à noite, 5 de outubro de 69, num lugar que tinha um nome lindo, no bairro chamava Nova Descoberta, e o lugar chamava-se Alto das Morenas, em Nova Descoberta. Aí eu fui presa, daí eu fui levada ao DOPS, que fica num lugar em Recife, que tem um nome muito irônico para o que acontecia ali, na Rua da Aurora. Aí no DOPS teve sessões de pancadaria, mas as sessões de pancadaria, creio eu, que eram muito mais fortes, pelo que eu escutava, com os rapazes do que conosco. Embora não tenhamos escapado de uma sessão de pancadaria para ver quem mandava. Eu perdi
a parte da coordenação motora, a cabeça, os braços, assim, demorou uns dias para me recuperar. Tinha um médico que ia aí para ver se estávamos bem e se podíamos continuar com aquelas perguntas, com aqueles horários difíceis que acordavam a gente em qualquer momento, se é que tinha alguém dormindo, que dizia que fulano disse, que Beltrano disse, aquele clima. Aí eu fiquei presa aí durante exatamente 50 dias e daí fui transferida à colônia penal do Bom Pastor. Quando cheguei aí na colônia penal, o que mais me surpreendeu é que era um mundo desconhecido para mim. Aí estavam as chamadas presas comuns, as mulheres que estavam aí porque roubaram, porque aplicaram o conto do vigário em alguém, porque assassinaram. Era todo um mundo muito, muito, muito diferente. Eu acho que a minha geração fosse muito aberta em termos das relações amorosas, era muito, não tinha nada a ver com drogas. Essa é uma geração, a minha, que não tinha nada a ver com drogas. Eu não conheço ninguém da minha geração que naqueles anos, final dos anos 60, começo dos anos 70, tenha mexido com droga. Então foi aí no presídio pela primeira vez que eu ouvi a coisa da maconha e que alguém foi preso com uma lata de maconha no bar do Zé Pequeno. Era um mundo à parte. Esse mundo que era um mundo desconhecido e também muito atraente pelas diferenças. É muito bom quando a gente se encontra com gente diferente, né? Porque é preciso ser muito narcisista para achar feio que não é espelho. No dia 24 de novembro de 69, eu lembro perfeito dessa data, porque era a data do aniversário de uma amiga que estava presa aí, Helena Serra Azul. Nos transferiram para um bloco à parte e aí não tivemos mais contato com as meninas. Nós fomos transferidas para um lugar à parte, porque supostamente teria prendido alguém em São Paulo que tinha um plano para nos retirar do presídio. Outro momento marcante aí para a gente que estava aí no presídio foi com o sequestro do embaixador suíço. Tive duas companheiras, Verinha, que é uma cearense, Vera Rocha, e Nancy Mangabeira, Unger, ambas saíram no sequestro do embaixador suíço. E nesse dia que vieram levá-las também foi um momento assim de alegria e de susto para saber se era aquilo mesmo que estava acontecendo, se elas conseguiram, se saíram. Isso foram momentos de um pouco de alegria porque alguém ia embora, um pouco de susto para saber se tinham chegado ou não. No presídio nós fazíamos muitas coisas, nós tentávamos organizar uma rotina, assim. A Dulce Pandolfi, uma pessoa muito querida, ela adorava uma ginástica que chamava XBX, e ela nos organizava a fazer a ginástica. Nós tínhamos hora então da ginástica, tínhamos hora de líamos, e também nos distraíamos tratando de lembrar de música, a palavra é tal coisa. Tinha Vera Lúcia Strigini. Vera Lúcia tinha 25 anos de idade. Eu achava que ela era, assim, uma senhora. E não era nada. Hoje é uma mulher absolutamente divina, tá maravilhosa. Mas eu achava que ela... E cantava muito bem e sabia tocar. Nós tivemos muitos apoios aí no presídio, pessoas que nos vinham visitar. Dom Basílio Penido, que foi o abade do Mosteiro de São Bento, em Olinda. Dona Edila, mãe da Nancy, nos trazia coisas, música e informações do mundo. Viver numa situação num presídio, a gente tem que aprender a viver com as nossas diferenças. Isso
Isso é um aprendizado. Não é porque é todo mundo de esquerda, porque todo mundo quer um país melhor, que nós vamos conviver maravilhosamente, né? Presídio e trabalho, a gente não escolhe com quem a gente vai preso ou com quem a gente trabalha, né? São dados das circunstâncias. Nós conseguimos conviver muito bem aí, apesar de sermos pessoas diferentes, umas do Rio Grande do Sul, outras como eu do Ceará, outras de Pernambuco, outras da Bahia. Era uma boa convivência. Nós recebíamos uma ração e a gente mesmo tinha que cozinhar, então a gente fazia rodízio de quem ia cozinhar. A gente podia também trocar umas com as outras, umas que eram melhor para limpar do que para cozinhar. Então, essa coisa de tentar viver junto, né? Eu acho que me ensinou muito depois, essa experiência dessa convivência aí. Me ajudou para a vida toda. Porque o Caetano Veloso disse uma vez numa entrevista, quem é preso para sempre. Não sei se é preso para sempre que nunca mais vai sair da prisão, mas é que essa experiência te dá instrumentos, não precisa ser dessa maneira, mas te dá instrumentos para conviver com diferenças, para saber como contornar. Eu fui julgada, eu fui condenada a 5 anos, foi um julgamento assim, breve. Nós tivemos a mesma pena desse grupo aí, e depois no Supremo Tribunal Federal, essa pena caiu para 2 anos e eu saí então em 71. Eu voltei para Fortaleza, eu fiquei aí um pouco nessas coisas de movimento, de anistia e tal, mas eu não me sentia muito cômoda no movimento de anistia. Foi um movimento importante, é um movimento muito importante, mas cuja legitimidade social estava muito dada por ser mulher, ou mãe, ou filha, ou irmã de preso. E eu era uma mulher sem nenhuma dessas condições e militante. Eu fiquei um tempo mais em Fortaleza e aí eu trabalhei numa loja de comércio em Fortaleza, era num setor de crediário, eu aprendi muitas coisas aí também. E resolvi depois fazer vestibular, passei a trabalhar em um colégio. Depois eu tinha amigos que tinham vindo para a Unicamp, a Unicamp tinha começado a ser montada em 69, a partir da Faculdade de Medicina, e tinham aberto um mestrado na área de História. Eu tinha amigo ex-presidente da Uni que estava aí, iam abrir uma graduação. Eu vim a Campinas, fiquei definitivamente em Campinas, onde eu fiz a graduação, o mestrado, passei a trabalhar no núcleo de estudos de políticas públicas, e um pouco essa trajetória, assim. Eu achei que, além de ser uma sobrevivente, eu tenho sorte na vida, porque elas são pessoas muito especiais, pessoas com as quais eu compartilhei um sonho de uma geração, um projeto de uma geração independente das nossas diferenças, porque ali tinha gente de tudo tinha gente de AP, PCBR, POLOMP, tinha todos os grupos, e a gente tinha algo que nos unia no fundo. Era um projeto de fazer um Brasil melhor, um país mais includente, um país onde as pessoas pudessem realizar as suas possibilidades e as suas potencialidades. Eu me sinto assim como se a vida, ao me dá-las de volta, quase 40 anos depois, tenha me dado um regalo, um presente, assim, de encontrar de novo com a minha história, com a minha memória que construí junto com elas. É uma felicidade isso.
Um balanço positivo. Eu acho que eu continuei por outros caminhos muito apegada às minhas convicções. Não era mais o caminho da clandestinidade, não era mais o caminho da luta armada, do enfrentamento esse direto, mas ter participado daquele momento do Brasil foi importante para a minha formação, foi fundamental a minha formação. Era uma juventude muito generosa e com grandes objetivos. Isso me marcou, isso me formou. Hoje eu sigo amarrada a essas, no bom sentido, a essas convicções que é possível fazermos desse país uma grande nação. Marta Suplicy, quando foi eleita prefeita de São Paulo, me convida a dirigir um programa de renda mínima, onde eu aprendo muito sobre possibilidade de redistribuir renda, fazer inclusão em educação, em saúde, melhorar condições de alimentação das famílias pobres. Eu aprendi muito. Aprendi muito no governo federal, quando coordenei o programa Bolsa Família. Eu tenho aprendido, a vida tem me aberto as portas e o coração para eu aprender muitas coisas e fazer do Brasil um país sem miséria é o sonho de qualquer brasileiro. Algo que não tem relação com colorações políticas partidárias. É um sonho que realiza um dos objetivos da nossa Constituição, que é no artigo 3º, que diz que é objetivo da República Federativa do Brasil fazer um país sem marginalização, erradicar a pobreza e as desigualdades regionais. O Brasil sem miséria é um plano ambicioso, generoso, e eu tenho muita sorte na vida de estar participando desse projeto de Brasil. Eu acho que eu continuo jovem como lá, jovem de cabeça, jovem de ideal. Às vezes eu só sei que eu não sou tão jovem quando as pessoas me dizem a senhora, e a senhora, e a senhora, aí eu fico assim que eu sou uma senhora. Mas de fato, eu não sou uma senhora nenhuma. Eu continuo mentalmente aquela garota de 19 anos, 18, 19 anos dos anos 60, agora uma sessentona nos anos 2000. Mas em paz comigo, eu acho que em paz e com projetos e com vontade de seguir adiante.